Nós vamos iniciar o nosso vestido aqui pela barra. A gente vai começar por aqui. E para começar aqui pela barra, nós precisamos começar pela medida do nosso quadril, tá? Você pode tirar a medida do seu quadril, e aí você pode fazer a mesma medida do quadril, se você queira, ou você pode tirar a medida do quadril e fazer um pouquinho mais largo, ou você pode tirar a medida do seu quadril e fazer um pouquinho mais estreito, assim, tipo, se o seu quadril é 100 centímetros, mas você quer o seu vestido mais soltinho no seu corpo, então você pode fazer aí com 110, 105, que daí o seu vestido vai ficar um pouquinho solto no seu corpo. Se o seu quadril, vamos dizer que é 100 centímetros, você quer fazer a medida exata do seu quadril, então você tira a sua medida e faz a medida exata do seu quadril. Vamos dizer que seu quadril é 100 centímetros, você quer ele um pouco mais apertadinho no seu corpo, então você faz aí se é 100 centímetros, você faz com 95 ou 90 centímetros, que daí o seu vestido vai ficar bem apertadinho no seu corpo. Você sabe que o crochê, quando você veste, ele cede um pouquinho, então ele vai ceder até ficar bem certinho, justinho no seu corpo, tá? Bom, então sobre as medidas, você que manda como você quer o seu vestido. Você vai tirar a medida do seu quadril pra gente iniciar o nosso vestido. Aí você tem que tirar a medida do quadril, a medida da cintura e a medida do busto, tá bom? Então, nós precisamos dessas medidas. E aí, você vai ter que saber também qual é o comprimento total que você quer para o seu vestido. Esse nosso vestido, ele é de alcinha. Primeiro, a gente faz um tomara que caia. E depois, a gente coloca alça. Aqui no meu, ó, aqui em cima eu coloquei elástico, tá? Eu usei lastex branco. Você pode usar o lastex da cor que você quiser, da cor do seu fio. A cor que você quiser, você pode usar. Até se você tem um lastex preto, você quer colocar preto, pode colocar também, porque o lastex fica escondido aqui dentro, ó. Então, não tem problema, tá? Eu coloquei um lastex branco. E é isso, gente. Aí eu vou usar aqui a minha agulha 3 milímetros para trabalhar com o meu fio. Eu usei aqui um fio 100% polipropileno. E esse meu fio, ele tem uma Tex de 288. Você não precisa usar o fio de polipropileno, porque eu usei de polipropileno, não. Você pode usar o fio da sua preferência. O fio que você quiser usar, 100% algodão, poliamida, viscose, acrílico, você que escolhe qual é o fio que você quer trabalhar o seu conjunto. Se você mora em região muito fria e você quer fazer esse conjunto para você usar no tempo do frio, você pode trabalhar com um alã, com um fio acrílico, tá? Você pode trabalhar tranquilamente, porque você vai trabalhar com a sua medida, então não interessa a numeração da agulha e nem a espessura do fio, tá bom? Porque você vai fazer sob a sua medida, então vai dar certinho, tá? Então, já tira as suas medidas aí para nós iniciar a nossa peça. E para fazer esse vestido, gente, aqui no meu tamanho, que foi tamanho M, eu ocupei um novelo. Ó, eu precisei de 2 novelos de 500 metros para fazer o meu vestido e sobrou um pouquinho do segundo novelo, tá? Então, se você tiver 2 novelos de 500 metros, você consegue fazer o vestido no tamanho P, no tamanho M. Aí, se você for fazer para o tamanho G e o GG, você vai precisar de 3 novelos de 500 metros, tá bom? Bom, aqui eu vou fazer só um exemplo, tá? No seu caso, aí você vai começar com a medida do seu quadril. Eu não vou ter medida aqui porque eu vou fazer só um exemplo para vocês. Então, eu vou colocar aqui um número X de correntes. Você não precisa contar as correntes porque você vai fazer sob medida, tá? Então, ó, nós vamos tecendo aqui. No meu caso, o meu quadril é 100 centímetros, né? 100, 110 é a medida do meu quadril. Então, eu fiz o meu vestido com um cordão de 100 centímetros, tá? Para ficar o meu tamanho certo. Depois que eu coloquei uma quantia X de correntes, sem precisar de contar, tá? Você só vai fazer um cordão bem grande de correntes. E eu tô quase gritando, gente. Eu tô praticamente gritando, porque tem maquinário da prefeitura trabalhando ali. Não dava para mim esperar mais. Já tem dias que eu tô esperando e eles não param de trabalhar, então eu tenho que gravar assim mesmo. Então eu tô falando mais alto para que a minha voz possa aparecer no vídeo, tá bom? Bom, depois que você colocou uma certa quantia de correntes, eu coloquei pouco aqui porque vai ser só um exemplo. Aí você vai pular 2 correntes da base e vamos trabalhar ponto baixo. Então, nós vamos fazer
ponto baixo para cada corrente. E aí você vai colocando os pontos baixos até que você alcance aqui um cordão com a medida do seu quadril. Então, você vai colocando os pontos baixos assim, ó. Ó, você vai colocando os pontos baixos. E aí, você vai medindo isso daqui na fita métrica. Quando isso daqui alcançar a medida do seu quadril, aí você vai parar de colocar os pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui, daí eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Depois que você fazer aqui os seus pontos baixos, você vai medindo aqui com a fita métrica. Quando alcançar aqui o tamanho do seu quadril, aí nós vamos emendar aqui a nossa carreira e trabalhar em círculo. Ah, mas sobrou corrente, não tem problema. Depois você vai desmanchar essa corrente e aproveitar o fio. Eu vou mostrar para você depois o que você vai fazer, ou como você vai fazer com essas correntes, tá? Então agora, ó, eu vou pegar a outra ponta, eu venho assim, ó, para deixar bem retinho e vou fazer a emenda aqui, ó, com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz aqui para iniciar a minha carreira, ó. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, vou introduzir a minha agulha aqui e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar uma carreira todinha de ponto alto. Aqui vocês veem que vai ficar abertinho, mas depois a gente vai fechar aqui, ó. Depois a gente desmancha essa corrente, vamos aproveitar esse fio e vamos fechar aqui e fazer a carreira de acabamento da barra, tá? Então, aqui, ó, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar 2 vezes e vou trabalhar aqui ponto alto duplo alongado. Então, eu faço assim, ó. Vou trabalhar assim, ó. Aí, eu trabalho o meu ponto alto alongado, tá vendo? Ó, todo o meu ponto alto, eu vou trabalhar ele duplo alongado. Então, aqui, ó, novamente, eu vou laçar 1, 2 vezes. Aí, eu venho no próximo ponto. Vou colocar ponto alto alongado. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira aqui agora em ponto alto alongado. Um ponto alto para cada ponto de base. Finalizei aqui a carreira de ponto alto duplo. Então, ficou assim. Agora, gente, nós vamos ficar trabalhando estas 2 carreiras. Eu tava agora há pouco, eu tava no vídeo quase gritando, porque tinha muito maquinário da prefeitura trabalhando aqui, gente. E aí, a minha voz, pra mim, tava baixo, porque as máquinas tava alto, sabe? Então, eu falava alto pra poder, porque eu achava que ia atrapalhar no vídeo. Mas daí, eu removi o ruído do vídeo, aí ficou só minha voz, o vídeo ficou limpo. Só que daí ficou muito alto, eu fiquei gritando praticamente. Mas agora eu já posso falar mais baixo, que os maquinários não estão por aqui mais. Bom, gente, então aqui, ó. Nós vamos ficar trabalhando essas 2 carreiras. A gente vai trabalhar essa carreira de ponto alto e essa carreira que eu vou mostrar aqui pra vocês. São só essas 2 carreiras. Então, aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes que me equivale a um ponto alto duplo e mais uma corrente de separação. Então, eu inicio com 5 correntes. Vou laçar 1, 2 vezes. Aí, eu venho aqui, eu vou pular na base um ponto alto e venho no próximo. E vou colocar um ponto alto. Então, agora, nós vamos ficar trabalhando casinha vazia, tá? Então, esse ponto alto sempre alongado, tá? Ó, se você não quiser trabalhar ponto alto duplo alongado, você pode trabalhar só ponto alto duplo normal. Não precisa trabalhar alongado, tá? Ah, Noemi, eu não quero trabalhar nem ponto alto duplo, eu quero trabalhar ponto alto normal. Pode também trabalhar ponto alto normal, você que escolhe, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente de separação, vou laçar 1, 2 vezes. Aí, eu vou pular um ponto da base e venho no próximo, vou colocar um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar agora a nossa carreira toda desta forma, tá? Casinhas vazias. Ó, vou fazer mais uma vez, ó. Uma correntinha de separação, vou laçar 1, 2 vezes. Vou pular um ponto e venho no próximo. Aqui eu coloco um ponto alto duplo alongado, ó. Faço uma correntinha de separação, vou laçar 1, 2 vezes. Vou pular um, venho no próximo. Coloco um ponto alto alongado. Ponto alto duplo. Ó. Aí eu vou trabalhando assim, ó. Trabalho toda a minha carreira assim, desta forma. Chegando aqui no final da carreira, fiz meu último ponto alto, uma corrente de espaço, aí eu venho aqui e vou contar, ó, 1, 2, 3, venho na 4ª corrente e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos voltar a trabalhar a carreira de ponto alto. Igual eu falei pra vocês, vão ficar trabalhando essas 2 carreiras aqui, ó.
Fiz a de ponto alto, casinha vazia. Agora volto na de ponto alto, depois na casinha vazia. Ponto alto, casinha vazia. Até finalizar todo o nosso vestido. Aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar duas vezes. Aí, eu venho aqui onde eu tenho uma corrente de separação, vou colocar um ponto alto. Laço duas vezes e venho sobre o ponto alto, coloco um ponto alto. Laço duas vezes, venho na corrente de separação, um ponto alto. E assim vamos até finalizar a carreira. Então, gente, nós vamos repetindo as carreiras e vai ficando assim, ó. Uma carreira de ponto alto, casinha vazia, ponto alto, casinha vazia. E nós vamos repetindo assim, até alcançar aqui. Eu trabalhei aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí, deixa eu tirar Ó, eu trabalhei aqui no meu vestido, deixa eu arrumar isso aqui. Assim, ó. A barra, aí eu fui trabalhando com agulha de número 3 por 50 centímetros. Trabalhei até aqui com agulha de número 3, tá? 50 centímetros, que é o comprimento total que eu quero para minha saia. Qual é o comprimento da sua saia? A sua saia, ela mede 50 centímetros? Ela mede 60 centímetros? Qual é o comprimento da sua saia? Então, é o tanto que você vai trabalhar aqui. Eu trabalhei a minha por 50 centímetros com agulha de número 3,5, tá? Aí, alcancei os 50 centímetros, que é o tamanho da minha saia. Aí agora, deixa eu arrumar isso aqui. Aí agora eu vou trabalhar o corpo do meu vestido, tá? Então, para trabalhar o corpo do meu vestido, eu vou deixar a agulha de número 2, deixar a agulha de número 3 e vou pegar a agulha de número 2, bem menor, tá? Essa aqui é a agulha de número 2. Então, eu vou trabalhar o corpo do meu vestido com a agulha de número 2. E o corpo do meu vestido é aonde? Pega do meu umbigo até embaixo do meu seio. Então, eu vou trabalhar a base de 15 a 20 centímetros com a agulha de número 2, tá bom? Que é o corpo do vestido. E vou fazer a mesma coisa. Carreira de casinhas vazias e casinha cheia, né? Carreira ponto alto, casinhas vazias. Então, aqui agora, ó, com a agulha de número 2, eu vou fazer uma carreira de ponto alto, e aí eu já aperto um pouquinho mais o meu ponto, tá? Para ficar bem apertadinho e dar uma ajustada no corpo do meu vestido. Se você não quer, você pode trabalhar do começo ao fim com a agulha de número 3, sem fazer diminuições, tá? Aqui eu troquei de agulha porque eu quero dar uma contornada no meu corpo, tá bom? Então, agora aqui eu vou trabalhar por 20 centímetros com agulha de número 2. Então, é caso de 15 a 20 centímetros. Cada qual tem uma altura de corpo, tá? Tem gente que tem um corpo mais comprido, outras tem um corpo mais curtinho. Então, você vai fazendo e vai experimentando, tá bom? Então, aqui, gente, ó, fazer de conta que eu já trabalhei o corpo do meu vestido. Eu falei pra vocês que no meu vestido eu trabalhei 20 centímetros de corpo e não foi, tá, gente? Foi 15 centímetros de corpo. Aí, a quantidade de carreira que você vai trabalhar aqui pro corpo do seu vestido, você é que vai mandar. Você vai fazendo e vai experimentando, tá bom? Pra saber. Quando isso daqui chegar embaixo do seu seio, aí você vai parar de diminuir, aí você vai aumentar um pouquinho pro busto, tá bom? Então, aqui, ó, você vai dizer assim, ah, Noemi, eu troquei de agulha, mas mesmo assim não diminuiu tanto que eu queria que diminuísse, não. Você pode fazer diminuição também, tá? Eu vou mostrar pra você como você fazer diminuição de pontos, tá? Ai, Noemi, eu não tenho tantas numeração de agulha assim pra ficar trocando de agulha. Você pode fazer seu vestido do começo ao fim com a mesma agulha. E aí, se você quiser dar uma afinada no corpo, enfim, fazer esse desenho no vestido assim, modelar o vestido, você pode fazer diminuição e continuar com a mesma agulha, tá bom? Eu vou mostrar aqui para quem queira fazer diminuição, às vezes diminuiu o número da agulha, mas não afinou o tanto que queria afinar aqui. Eu vou mostrar para você como você pode estar fazendo diminuição aqui. Ó, aqui na carreira de casinha vazia, é a hora de você fazer diminuição. Eu vou mostrar aqui, ó. Você vai fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntes, né? Vai laçar duas vezes, vai pular um ponto da base, vai vir no próximo, vai fazer um ponto alto duplo. Então, até aqui, normal.
Agora aqui no próximo, você vai fazer uma diminuição. Então, você vai fazer uma corrente, vai laçar 2 vezes. Ao invés de pular um ponto só da base, você vai pular 2. Um ponto para diminuição. Então, você pula esse que é o normal e pula esse para diminuição. E vem no próximo e faz um ponto alto. Então, você pulou 2 pontos, tá? Então, você já diminuiu um ponto. Aí, você trabalha mais 3 casinhas normal e na quarta você faz diminuição. Então, aqui, ó, uma corrente, pula um ponto e vem no próximo. Uma corrente, pula um ponto e vem no próximo. Então, aqui eu já trabalhei 2 casinhas normal. Uma corrente, pula um ponto e vem no próximo. Então, aqui eu já trabalhei 3 casinhas normal. Então, agora, na quarta casinha, eu faço diminuição. Faço uma corrente, laço 2 vezes, pulo 2 pontos e venho no próximo. E aí, você vai contar quantos pontos você vai diminuir aqui pro corpo do seu vestido, porque depois, quando você for fazer o busto, você precisa aumentar novamente esses pontos que você diminuiu. Então, se você diminui aí ao longo de toda a sua carreira uns 20 pontos, depois, para fazer o busto, você vai aumentar os 20 pontos, tá bom? Noêmia, como que aumenta os 20 pontos? Eu vou mostrar para você como aumenta. Então, nessa carreira aqui, no meu caso, como eu vou fazer o busto, então, o que eu vou dizer para você? No meu caso aqui, ó, eu tô fazendo com a agulha de número 2 milímetros, então, eu vou deixar essa agulha de lado, e agora eu vou pegar a agulha de número 2,5, tá? Não é nem a 3, é a 2,5. Então, aqui, agora, eu vou trabalhar com a agulha de número 2,5, tá? E aí, quando for na carreira de ponto alto, eu volto só para mostrar para você que fez diminuição, como você vai fazer o aumento, tá? Fiz aqui a minha carreira de casinha vazia e agora eu vou mostrar para você que queira fazer aumento, porque você fez diminuição aqui no corpo do seu vestido, né? Então, você quer fazer aumento por causa do busto. Então, aqui, ó, trabalhei normal a minha casinha, as minhas casinhas vazias. Agora, para fazer aumento, eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar 2 vezes, aí eu venho aqui dentro e vou colocar um ponto alto normal. Normal não, ponto alto duplo, né? E vem em cima do ponto alto e coloca um ponto alto. Aí você já contou lá naquela carreira que você fez diminuição, você contou quantos pontos você diminuiu, né? Então, aqui agora, nessa carreira, você tem que aumentar aquela quantidade que você diminuiu na carreira de diminuição. Então, aqui, ó, né, aqui onde tem uma correntinha de espaço, eu vou colocar 2 pontos, já aumentando um ponto. Ó, coloco 2 pontos aqui dentro, então eu já fiz um aumento. Aí, se eu fiz 20, diminuir 20 pontos aqui na minha carreira, então, ao longo da minha carreira, eu tenho que aumentar 20 pontos, tá? Ó, então, aqui eu faço um aumento, aí eu caminho mais 3 casinhas vazias sem aumento, e na quarta eu aumento, tá? Aí, caminha 3 casinhas vazias sem aumento, na quarta casinha aumenta, até finalizar a carreira. E aí, você vai anotando quantos pontos você aumentou, tá bom? Ó, então aqui, ó, a primeira casinha eu não aumentei. Vou para a segunda casinha sem aumento. E vou para a terceira casinha sem aumento. E agora aqui na quarta casinha eu coloco aumento. E dessa forma eu vou toda a carreira. Depois que você trabalhar o busto, você vai trabalhar. No meu vestido, eu trabalhei 25 centímetros pro busto, tá? 25 centímetros aqui, ó. E aí, eu cheguei aqui onde eu precisava parar. Então, assim, ó, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu trabalhei 50 centímetros na saia, 15 centímetros no corpo do vestido e 25 centímetros aqui no busto, tá bom?
quando você alcançar o tamanho que você precisar aí, porque aqui quando você vai trabalhando o busto, você vai experimentando para você ver aonde que fica bom para você, tá bom? É tudo sob medida, gente. Vocês não podem trabalhar as mesmas medidas minhas aqui, porque o meu corpo não é igual ao seu. Cada qual tem um corpo de um tipo diferente, cada qual é uma medida. Então você tem que experimentar a sua peça, tá? Eu falo aqui para vocês terem uma base, mas você tem que experimentar a sua peça. Bom, depois que você trabalhou, chegou no comprimento certo para você começar a fazer as alças, o que você vai fazer agora? Eu fiz assim no meu, para poder marcar as alças certinha, eu coloquei o meu vestido e aí eu pedi pro Leandro marcar para mim. Então eu tô com o sutiã, arrumo bem certinha a alça do sutiã para ela ficar bem retinha. Eu vou até desenhar aqui para vocês verem. Ó, eu tô aqui com um caderno, eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Ó, deixa eu aproximar mais aqui. Ó, vou fazer um desenho aqui pra vocês verem. Aqui, ó, é as alças do meu sutiã. Vocês não reparem que eu não desenho bem não, tá, gente? Ó, aqui é uma alça. Vou fazer de conta que é as minhas costas, tá? Uma alça do sutiã aqui, a outra alça do sutiã aqui. Tá vendo, ó? Nossa, uma alça mais larga do que a outra, mas não tem problema. Aqui, ó, é onde vai passar o meu vestido. Então, eu tô vestido, ó. E o meu vestido passa aqui, tá vendo, ó? E aqui eu tenho as duas alças do sutiã. Aí, como eu vou fazer? Eu vesti, pedi pro meu marido marcar para mim, na frente e atrás, nas alças. Eu vou pegar, ó, bem no centro da minha alcinha, vou descer bem no centro e vou vir com um marcador e vou colocar bem no meio, bem no centro da alça. Um aqui e o outro aqui. E na frente eu faço a mesma coisa. Marquei para saber onde eu vou iniciar as alças. Aí vocês veem que eu marquei bem no centro, ó. Para cá tem alça, para cá tem alça. Então, aqui é o centro. Da mesma forma, para cá tem alça, para cá tem alça. Então, aqui é o centro, tá? Então, dessa forma, eu fiz aqui no meu vestido. Eu espero que vocês conseguirem enxergar, ó. Assim, tá vendo? Aí, eu marquei na frente e atrás. Coloquei 4 alfinetes. Se você não tem alfinete, você pode pegar um outro fio, uma outra cor de fio e marcar com o fio mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer de conta que eu marquei as minhas alças. Ó, eu vou marcar aqui, ó. Aqui é bem o meio. Eu queria marcar. No meu caso, quando eu fui fazer as alças, eu cortei o fio aqui, tá? Eu cortei o fio, eu não queria cortar esse fio aqui. Mas eu vou cortar. Eu vou cortar só para mostrar direitinho para vocês. Eu não queria cortar porque eu vou desmanchar, depois eu posso usar esse fio, né? Aí ele vai ficar com nó. Aí aqui, ó. No meu caso, eu cortei, arrematei o meu fio aqui para poder começar as alças, né? Então, aqui, ó, eu fui e marquei. Eu vou marcar aqui, mal e mal, só para mostrar para vocês. Ó, vou marcar aqui, que vai ser uma alça. Aí, eu vou marcar aqui, que vai ser a outra alça. Fazer assim, né? Ó, quer dizer que marquei aqui, que vai ser as alças. E aí, eu, no mesmo rumo, a parte da frente. Aqui não vai ficar certinho, porque é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, mas no vestido mesmo, vocês têm que fazer certinho pra sua alça depois não ficar torta, tá? Então, tem que ser certinho. Ó, então, marquei aqui as 4 alças, agora nós vamos começar. Aqui, ó, é o meio, né? Eu marquei o meio, vocês viram que pra cá tem alça e pra cá tem alça. Aqui na minha alça, eu coloquei 15 pontos, ó. Coloquei 15 pontos pra fazer a minha alça, tá vendo? 15 pontos, tá? Então, como aqui é pequenininho, se eu colocar 15 pontos, vai quase todo o meu vestidinho, eu vou colocar só 5 pontos. Então, eu vou fazer 5 pontos de alça. Como que eu vou fazer? Eu tenho um ponto do meio, então eu marco 2 para cá e 2 depois do marcador. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, se for, como o meu foi 15 pontos, então eu contei aqui, ó, 7 pontos para cá e 7 pontos para cá, que dá 14, né? E com o ponto que tá o marcador, deu 15, tá bom? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você quer 20 pontos? É bom colocar 21, tá? Sempre ímpar, para ficar, para dividir certo para os lados e o marcador. Então, vamos dizer que você quer com 21 pontos. Você vai contar 10 para cá, 10 para cá e com o marcador 21, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou colocar só 5 pontos para dar certo. Ó, aí eu venho aqui, ó, no marcador, eu vou contar. 1, 2. Não conto com ponto do marcador, não, tá? Depois do marcador, ó. 1,
2. Pegando a alcinha da frente do ponto, ó, não pega as duas alcinhas, pego só a da frente, coloco aqui o meu fio. E agora eu vou trabalhar ponto baixo. Eu faço uma corrente, volto no mesmo ponto e coloco um ponto baixo. Então, aqui eu já posso até tirar o marcador, que eu sei que eu vou trabalhar 5 pontos. Então, eu tiro o marcador e vou trabalhar 5 pontos baixos aqui. Então, eu fiz um, venho no próximo ponto, 2, sempre pegando a alcinha da frente do ponto e não a de trás, tá? Ó, deixa de trás livre. Venho no próximo ponto, 3. No próximo ponto, 4. E no próximo ponto, 5. 5 pontos. Agora, eu volto fazendo ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, e vou trabalhar uma carreira de ponto alto. Na minha alça, eu trabalhei ponto alto normal, tá? Eu não trabalhei ponto alto alongado, eu fiz ponto alto normal pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Não, ponto alto normal não, não fiz ponto alto duplo, tá? Eu fiz ponto alto alongado só, ó. Sem laçar duas vezes, eu lacei uma vez só a agulha na minha alça. E aí, sempre contando os pontos, tá? Pra não fazer torto, ó. Então, aqui eu tenho 5 pontos. Vou virar e vou com a casinha vazia. Então, eu faço uma, duas, três, 4 correntes, laço, pulo um ponto e venho no próximo. Uma corrente, laço, pulo um ponto e venho no próximo. E agora eu vou ficar trabalhando assim. Na minha alça ali, eu trabalhei uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto e uma carreira de casinha vazia, tá? Então, aqui, ó, eu viro e vou fazer carreira de ponto baixo. Eu acho, assim, que trabalhando carreira de ponto baixo na alça fica mais reforçado. O ponto baixo, ele ajuda a reforçar bastante. Então, por isso que eu trabalhei carreira de ponto baixo na alça, tá? E sempre contando os pontos. Ó, eu tenho que ir até o final com 5 pontos, tá? Trabalhei aqui uma carreira de ponto baixo, eu viro e trabalho a carreira de ponto alto. Aqui, a minha alça, eu fiz 40 centímetros, tá? Trabalhei 40 centímetros de alça. Aí, você vê aí quanto você vai precisar de trabalhar para sua alça, para ela não ficar grande, caindo para você, tá? Eu trabalhei 40 centímetros. E eu procuro trabalhar a alça com um ponto bem apertado para ela ficar bem firme, tá? Depois que você tecer aqui 40 centímetros de alça, agora você vai emendar, vai unir aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Você tem o outro lado que você marcou aqui, você vai fazer união. Como que você vai fazer? Você vai pegar, tira a sua agulha e vira a sua alça assim, ó, tá? A ponta aqui, você vai dobrar a ponta pra dentro, assim, ó, e vai encaixar ela aqui na outra aqui, ó, assim, ó, com a pontinha dobrada pra dentro, tá vendo, ó? Que agora a gente vai trabalhar aqui, ó. E aí, ó, bem assim, ó. Tá vendo? Dobrou a pontinha, colocou assim, ó. Aqui você vai fazer da mesma forma. Você vai contar. Aqui nós temos o marcador, você vai contar 2 pontos depois do marcador. Contou 2 pontos depois do marcador, você vai colocar a sua agulha, ó, nesse pontinho aqui da frente, ó. Não é no de dentro, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, no pontinho da frente e vai puxar o seu fio pra dentro desse ponto. E aí, aqui já pode tirar o marcador que você sabe que você tem que unir 5 pontos. Então, ó, deixa eu arrumar isso aqui. A linha vai ficar errada aqui. Eu não vou conseguir passar o novelo aqui por dentro, que eu passo, pra fazer, gente, eu fui passando o novelo dentro da alça, tá? Eu não vou conseguir, porque essa alça é muito pequena, então eu tenho que deixar assim mesmo. Ó, pego aqui, ó, e vou fazer a união. Eu passei aqui o meu fio, peraí, eu não posso perder esse ponto, tá, gente? Não posso perder o ponto, ó. Porque senão eu vou perder o centro do meu trabalho,
o centro do meu negócio ali, ó. Vou pegar aqui, vou colocar aqui, ó. E vou unir com ponto baixíssimo, ó. Volto de novo no primeiro ponto e vou lá de novo, eu puxo mais uma vez, ponto baixíssimo. Agora eu vou unir os 5 pontos aqui, ó, sempre com ponto baixíssimo e pegando a laçadinha, assim, a argolinha da frente do ponto, não vou pegar os dois, tá? Ó, e vou unir toda a minha alça aqui. Na alça eu pego as duas argolas, mas aqui no vestido eu pego só a argolinha da frente aqui, ó, e deixo a de trás. Ó, faço ponto baixíssimo. Aí venho aqui no próximo, venho aqui, ponto baixíssimo, e vou unir 5 pontos aqui, tá? Ó, aí eu venho no último ponto aqui, ó, passo a minha agulha e vou lá e faço ponto baixíssimo. Aí pronto, aqui já ficou unido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na alça, tá vendo? Eu vou pegar aqui na minha alça, deixa eu fazer uma corrente aqui para dar certo. Faço uma corrente aqui, daí eu vou virar aqui, ó, e vou vir na alça e vou trabalhar. Só que no caso eu tenho que tirar essa linha daqui, tá? Eu não posso deixar, não. Eu passo o cone aqui por dentro, só que a alça aqui é pequena, não dá para passar. Aí eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Vou trabalhar ponto baixo aqui desse lado, corto o fio, venho na outra lateral, trabalho todinho de ponto baixo a alça para fazer acabamento, ó. Então eu faço acabamento ao redor de toda a minha alça com ponto baixo. Tá vendo? Aí eu faço nas duas laterais. Quando essa alça ficar pronta, aí eu vou colocar o fio lá na outra alça e vou trabalhar da mesma forma na outra alça, tá? Aqui nesse vestidinho eu não vou fazer as duas alças porque não precisa, eu vou desmanchar isso aqui depois, né? Então não tem para que eu fazer duas alças. Vou fazer só essa. Mas vocês aí, vocês sabem que vocês têm que fazer as duas alças, né? E as duas iguaizinhas, mesma quantidade de ponto, mesma quantidade de carreira, tá? Unir certinho aqui. Aí, gente, ó, já fiz a união da alça. Aí a gente faz o acabamento nos dois lados, tá? Aqui não, nessa parte de baixo não, só na alça mesmo. Você faz o acabamento aqui na alça, aqui deixa, não faz o acabamento. Aí você corta o fio e vem e faz o acabamento aqui também. Fez o acabamento aqui, aí você vai colocar o fio do mesmo jeito aqui, vai fazer a outra alça do mesmo jeitinho, com a mesma quantidade de ponto, a mesma quantidade de carreira, faz o acabamento também na outra alça, aí a alça ficou pronto, tá? Aí agora, eu vou até tirar o marcador daqui, não vou fazer a outra alça, vai ficar mula manca, ficar com uma alça só. Aí agora nós vamos trabalhar uma carreira de acabamento aqui em cima e colocar o lastex. Então aqui, ó, eu vou pegar por aqui mesmo, pegar o meu fio e vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Só uma carreira de ponto baixo. Ó, então, pego aqui. Aí, no meu caso, eu vou ter uma alça aqui também, né? Então, eu venho bem aqui, ó, e vou colocar o ponto baixo. Ó, vou colocar o meu fio. Aí, eu faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto, só que agora eu tô pegando as duas argolas do ponto, tá? Vou trabalhar pegando as duas argolas do ponto, ó. E aí eu tô trabalhando aqui com a agulha de número 2,5, tá? A mesma agulha que eu trabalhei o busto. Ó, vou trabalhando normal, só vou mostrar pra vocês como eu vou fazer na alça. Ó, eu cheguei aqui na alça, eu passei o meu cone aqui por dentro, tá? Só que nessa daqui, dá pra passar, mas não vou passar, não. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa alça, eu vou fazer com ela bem assim, ó, dobrar pra trás. Você pode fazer isso com a sua também, ó, dobra pra trás, pra ficar fácil pra você passar aqui, ó. Aí aquela argolinha que a gente deixou do ponto sem trabalhar, a gente vai trabalhar a carreira de ponto baixo nela, ó. Tá vendo, ó? Você vem naquela argolinha que ficou sem trabalhar e faz o seu ponto baixo, pegando só aquela argolinha. Aí aqui, chegou nos pontos altos normal, então pegando as duas argolinhas, tá? Ó. E aí pronto, vamos fazer toda a nossa volta aqui de ponto baixo.
Então, aqui trabalhei a minha carreira de ponto baixo e agora eu vou colocar o lastex. Eu vou fazer de conta, isso aqui não é lastex, tá? Isso aqui é um fio de linha mesmo, mas eu vou fazer de conta que isso aqui é um lastex só para mostrar para vocês como eu vou colocar aqui o meu lastex, tá? Então, aqui, ó, eu pego ele, dobro assim ao meio, eu fiz 4 perninhas de lastex no meu vestido, tá? Aí, ó, e eu dobro assim ao meio, ó. E essa ponta aqui, tá vendo? Que essa ponta, ela é que é onde a gente dobrou, né? Então, ela fica essa curvinha aqui. Essa ponta aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, eu coloco ela aqui na agulha, ó. Assim, ó. Vou trabalhar ela junto, tá vendo? Ó? Puxa aqui, ó. Faço uma corrente. Aí, ó, tá vendo? Passei aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Fazer um ponto baixo. E aí, já vai ficar presa ali a minha ponta, tá vendo, ó? Ficou presa ali o meu lastex, ó. Presinho, tá vendo? Fazer mais uma vez para vocês verem. Ó, pegar aqui, aí eu pego aqui, ó, assim, vou colocar aqui na agulha, tá muito lá em cima, né? Eu pego aqui, vou colocar na agulha, tá vendo? Assim, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma corrente, ó. Aí o meu fio ficou ali, ó, no fio, né? Aí eu venho aqui no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Ó, pronto, já iniciei minha carreira de ponto baixo e o meu lastex ficou preso ali, ó. Não vai escapar mais. Aí eu venho conduzindo o meu lastex e fazendo ponto baixo. Tá vendo, ó? Conduzindo aqui e vou fazendo ponto baixo. E conforme eu vou conduzindo ele, eu vou puxando ele um pouquinho, eu não puxo muito. Eu puxo para franzir um pouco, sabe? Mas não puxo demais também não, para não franzir muito. Então, conforme eu vou trabalhando a minha carreira de ponto baixo, eu vou conduzindo aqui o meu lastex, ó. Só assim. Aí eu vou trabalhar até o final para mostrar para vocês como eu vou finalizar aqui com o meu lastex, finalizar minha carreira e o meu lastex, tá? Aqui, ó, tá faltando alguns pontos para terminar a carreira, tá vendo? Aqui termina a minha carreira, né? Aqui eu tenho o meu lastex. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, finalizar o lastex, ó. Eu venho aqui, eu vou cortar um pedaço aqui do fio. Eu tenho dó de cortar o fio assim, gente, porque depois tem que fazer emenda. Mas fazer o quê, né? Tem que cortar, tem que cortar. Ó, eu vou pegar, esse aqui é o meu lastex, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar ele aqui. Eu vou pegar aqui, ó, eu separo as perninhas. No meu caso aqui, eu tinha 4 perninhas, né? Então, aqui eu tô só com 2 agora. Aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um nó aqui. Vou passar o meu lastex por dentro desse ponto aqui. Ó, passo uma perninha aqui por dentro, mas é bom a gente passar lá pelo lado avesso, ó, vir no lado avesso. E vou pegar o meu fio aqui do lado avesso, ó. Tá vendo? Nesse pontinho, busco o meu fio aqui, ó. No caso é meu lastex, né? Aí aqui, ó, eu posso puxar bem. O fio não adianta eu puxar porque ele não é lastex, né? Mas eu puxo bem pra franzir bem mesmo. Aí eu dou um nozinho aqui no meu lastex, ó. Dou um nozinho bem puxando assim pra franzir bem, tá? E aí depois eu dou o nozinho bem dado, ó. Aí depois que eu dei o nozinho bem dado mesmo, aí eu vou cortar o excesso bem rente. Posso pingar cola por segurança, eu posso pingar a cola aqui, aí o meu lastex fica aqui, eu pingo a cola e aí eu continuo aqui com com o meu crochê, com a minha carreira de ponto baixo para finalizar. Ó. Aí o lastex tá aqui bem puxadinho, ó, você vai puxando o lastex para você finalizar a sua carreira. No meu caso aqui não é um lastex, então ele ficou complicadinho aqui. Mas, ó, aí eu finalizo a minha carreira normal, ó. E escondo bem o lastex lá pra dentro. Eu faço o possível para esconder bem esse nozinho que fica aqui do lastex. Quanto mais esconder, mais profissional vai ficar seu trabalho. Aí, chego aqui, finalizo com ponto baixíssimo e pronto. Eu posso cortar o fio e o meu trabalho aqui na parte de cima já vai estar pronto, ó. Corto aqui meu fio. Aí, só arrematar essa ponta. Ó, arrematar essa ponta. E aí, aqui em cima já ficou pronto com a alça. Aí, esses fios aqui da alça também tem que arrematar tudo. Aí, nessa parte aqui de cima, o nosso vestido ficou pronto, ó. Aí, você imagina que aqui tem a outra alça, mesmo que não tenha, mas imagina a outra alça aqui. E pronto, essa parte do vestido já ficou pronto. Agora, nós vamos pra
barra do vestido. Aqui nós vamos ter essas correntes, então a gente vai desmanchar a corrente. Aí aqui na barra do vestido, eu já vou pegar aquela agulha de número 3, tá? Para trabalhar a barra do vestido, para ficar igual, assim, para não ficar apertado aqui embaixo, tá? Aí eu desmancho aqui, ó. É só colocar a agulha no aqui e ir desmanchando, ó. Tá vendo? Eu desmancho todinha a minha corrente, essas correntinhas aqui. Aí aqui, gente, eu vim desmanchando até sobrar uma correntinha só. Sobrou uma correntinha só, daí eu não desmancho, eu puxo assim o fio, ó, para dar um nozinho nessa correntinha que sobrou. Tá vendo? Ó, deu um nozinho. Agora eu vou pegar esse fio e vou amarrar o fio do que vem do novelo, vou unir aqui com esse fio, ó. Daí eu posso usar esse pedaço que eu desmanchei, tá vendo? Dou um nozinho aqui, faço a união. Corto aqui o excesso do fio. E esse nozinho aqui fica bem seguro, tá? Não precisa ter medo que ele vai desmanchar depois, que ele não desmancha, não. Ele fica um nó bem seguro. Agora, eu vou trabalhar aqui no meu vestido carreira de ponto baixo. Para finalizar, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo aqui na barra. Mas antes, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá vendo que ficou abertinho aqui? A gente precisa fechar isso agora. Então, eu venho aqui nesse ponto aqui, ó, no primeiro ponto que tenho aqui, vou introduzir a minha agulha e vou buscar o fio, ó, assim, e vou começar daqui. Aí eu faço uma corrente, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo, e agora eu vou seguir a minha carreira fazendo ponto baixo. Cada ponto baixo eu coloco um ponto baixo e procuro colocar os pontos bem frouxos para não apertar a minha barra para não ficar feio, tá? Então, eu vou colocando os pontos bem frouxos assim, e eu trabalho aqui na barra 2 carreiras de ponto baixo. Finalizei as 2 carreiras de ponto baixo, o nosso trabalho já está pronto, finalizado. Então é isso, gente. Eu não vou trabalhar aqui as 2 carreiras de ponto baixo, porque não tem necessidade. Vocês sabem o que é carreira de ponto baixo, tá? Então não tem necessidade de eu trabalhar aqui. Então é isso, ó. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Finalizei aqui, eu trabalhei aqui embaixo 2 carreiras de ponto baixo, tá vendo? Na barra. Então ficou assim a minha barra. E é isso, gente. O meu vestido ficou pronto, simplesinho, facinho de fazer. Eu espero que você goste demais desse passo a passo, que você faça proveito desta aula, faz muito aí para você, para vender, faz para sua filha, faz para sua neta, faz para sua nora, enfim, faz muito aí para quem você quiser. É bem simples, bem fácil de fazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo.